Alô, boa noite, Rodrigo. Oi, Wagner, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Entre Mundos. Esse episódio vai se chamar Karma, um fugitivo do espaço. Eu vou explicar o caso. A primeira parte eu vou explicar o que aconteceu e na segunda parte o Rodrigo vai inteirar a história. Saudações, irmãos e irmãs que nos acompanham aí no nosso podcast, que agora também está acompanhando a gente no YouTube. Com muita alegria e satisfação que aos poucos a gente vem desenvolvendo esse trabalho e demonstrando para o pessoal um pouquinho da nossa visão espiritualista, né? Sim, Então, só agradecer ao mundo espiritual e a todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham e que de alguma forma conseguem compreender e entender a nossa visão espiritualista. Muito obrigado. Você pode começar, Wagner. tá ok, muito obrigado, Rodrigo. Então, essa nossa sessão, ela aconteceu em 2018, né? Mais uma vez eu vou trocar o nome da pessoa para não expor, né? Então vamos chamá-lo aqui de Alan. Alan me procurou na época de 2018. Ele se queixava, ele não ter nenhum tipo de sonho, ele queria muito ter um contato espiritual, aliás, um contato direto com a espiritualidade, ele queria, enfim, né, de várias formas, ele já vinha tentando expandir a consciência dele e ter uma vivência com o plano espiritual de forma mais direta, né? Então ele veio para mim e falava, olha, eu não sonho, né, nem pesadelo eu tenho, eu não sinto energia nenhuma, né? Eu sempre estou tentando fazer terapias, etc. E nada dá certo. Então eu queria ver, né, o que se você pode me ajudar. E aí eu falei, ok, com o Leonardo nós fizemos em torno de 3 a 4 sessões com ele, né, sempre fazendo limpezas energéticas e não, a gente não estava tendo muito resultado, né? Ele conseguia sentir assim quase nada. Era uma coisa como se ele fosse 100% fechado, né? Desligado. Bloqueado, É, pode se dizer, né? isso, bloqueado para esse tipo de coisa. Então, assim, tudo que ele fazia, tentando ascender, né? Ele tentando sentir mais de perto a espiritualidade, ele não conseguia nada. E aí, né, depois de 3 a 4 acessos que eu fiz junto com o Leonardo, eu resolvi falar, olha, eu vou chamar um amigo meu, né, que ele vai poder nos ajudar. E aí foi quando eu entrei em contato com você e foi aquela mesma situação, né? Eu passei a foto dele para você, expliquei o que estava acontecendo, né? E você falou, ok, eu vou analisar. Eu lembro como se fosse hoje. Era na hora que você aceitou, né? Você falou assim, ok, vamos estudar o caso dele para atuar. Você falou que dois seres, né, ficaram um de cada lado. Na mesma hora que você aceitou ajudar, né, fazer parte, eles já esses dois seres já entraram em sintonia com você e já foram questionar, né? Era um de um lado, outro do outro, querendo saber o porquê que você queria ajudar essa pessoa, né? E você ficou calado. Eu lembro você dizendo, Wagner, eu estou aqui na minha. Eles estão aqui na minha casa, né? Óbvio que né, eram dois seres extrafísicos, né? Não humanos, né, Rodrigo? Eles não tinham características Exato, humanas. Eles meio que, vamos dizer assim, na linguagem mais popular, eles enquadraram você, né? Ficaram assim, e aí, exato. o que você quer ajudar esse cara, né? Qual é o seu interesse? Então eu lembro que você ficou assim, você falou, Wagner, eu não vou falar nada, vamos aguardar, né, o acesso. Isso você aceitou. Eu acho que era, se eu não me engano, era um sábado pela manhã e nós fomos acessar sábado à noite, né? Foi. Você, Leonardo e Alan, todos na ligação. E aí eu lembro, assim, muito claro que você falou assim, olha, aqueles seres estão aqui se aproximando de mim, mas um deles vai querer falar, né? Então, assim, você cedeu, né, o seu veículo, o seu corpo físico, para que aquele ser extrafísico pudesse, né, falar através de você, e foi quando o Alan
na ligação ele teve como falar com esse ser, né? Que foi até você. E aí, obviamente, que todas as sessões que acontecem, eu vou digitando tudo, né? Então, tudo que acontece, você vai me relatando, eu vou digitando e no final eu envio para a pessoa, né? Então, essa conversa que o Alan teve com esse ser através de você, né? Tanto as perguntas como as respostas eu tenho digitado, né? E aí eu envio eu enviei para você, eu enviei para o Alan e aí eu peço que para você, por favor, passar para quem está nos ouvindo o diálogo, né? Entre Alan e esse ser. Né, através de você, e houver algumas peculiaridades, né, para que esse podcast acontecesse, e também você pode relatar também. Então é Eu isso. vou falar para você quanto à questão do período em si que a gente operou, mas essa parte que aconteceu por esses dias aí eu vou relatar no final, tá? Sim, Então o que que acontece? Logo quando você me passou a foto, né? Aquele tal negócio, a gente entra em sintonia com a aura da pessoa, né? E a sim, partir do momento que você se conecta com ela, você acaba compartilhando com ela algumas determinadas situações. Foi muito estranho que, no primeiro momento, que eu apenas estava olhando a foto, analisando as coisas, ainda estava tudo tranquilo. Mas depois de que eu falei, não, Wagner, eu vou te ajudar, foi aonde de fato houve esse enquadramento desses seres, né? sim. E eu lembro que durante a semana ainda ficou uma coisa meio estranha, meio pesada, mas depois no sábado, quando eu falei para você, não, nós vamos, né, tentar ajudar, foi aonde que as coisas todas elas mudaram. Até mesmo o ambiente dentro de casa ficou diferente, um ar pesado, um ar carregado. Enfim, são elementos que acabam, que a gente acaba compartilhando, eu acredito, né? A gente acaba compartilhando a mesma sintonia, né, propriamente dita, né? Mas Sim, foi muito interessante, porque já passando já para a hora do acesso, a gente já começa que foi muito difícil fazer o rastreio dele, né? Por mais que eu já estivesse praticamente, acho que uma semana com os dados dele, tentando fazer alguma busca, alguma pesquisa, foi muito difícil, né? Fazer o rastreio dele e a localização energética, porque eu me recordo como se fosse hoje. Ele tinha um sinal, só que esse sinal ele alternava com uma determinada frequência. A assinatura energética dele ela vibrava de uma forma diferenciada. Até que então, com muito custo, né, e claro, com toda a ajuda do Leonardo também emitindo energias, emitindo fluidos, eu consegui, né, fazer a conexão com ele. E logo quando eu fiz a conexão, percebi que estava eu, estava o Alan e havia umas 4 seres que praticamente como se estivesse rodeando a gente, né? uhum, E na hora me veio a intuição de que eram soldados do Alan. Aí, acredito eu que deva ter sido através da visão viajora, eu percebi o Alan dentro de uma nave e ele estava sim, com as mãos para trás, como se fosse um presidiário, alguma coisa do gênero. E dentro também dessa nave ela tinha muita luz vermelha. Deu para perceber que não só, além desses 4 soldados, existiam outros soldados, né? E esses soldados, o uniforme deles eram praticamente iguais, só que eles tinham uma fisionomia bem diferente uma da outra. Foi muito difícil. Foi aí então que acredito eu que deva ter sido algum soldado de alguma patente maior, alguma coisa do gênero, que eu percebi que ele se aproximou. A todo instante, eles não queriam me fazer mal algum. Eu acho que eles deveriam me ver ali naquele momento apenas como um translocutor, alguma coisa do gênero, um mensageiro, né? um mensageiro, alguma coisa. Sim, A princípio, eles não me viam como uma ameaça. Eu também não tinha como, praticamente dentro do mundo deles, né, dentro da nave deles, eu não tinha como ameaçar ninguém ali também. Também porque o intuito todo não é esse, né? O intuito todo, na verdade, é tentar destravar e despertar espiritual diferenciado que pelo menos a gente tem essa questão. Nisso
que esse soldado aí, ele se aproximou, né? E aí eu falei, olha, o Alan, tem um soldado, tem uma pessoa aqui querendo falar, né? O Alan fazia as perguntas, eu meio que eu traduzia, e aí esse personagem ele respondia. Tanto é que o Alan chega e pergunta: o que vocês seres querem de mim? E aí eu vou chamar de elemento X, vai. Esse Uhum. elemento X disse: de você nós não queremos nada, simplesmente estamos te acompanhando e seguindo ordens. E aí o Alan disse: por que então vocês não me desbloqueiam energeticamente, não desbloqueiam a minha supra, não desbloqueiam a minha espiritualidade? E aí esse elemento X ele diz: será que você já se esqueceu do seu juramento? E aí o Alan fala: juramento? Eu não lembro de juramento, que juramento? E aí o elemento X diz para ele, meio que dá uma risada, né? Fala: o juramento que você fez para o alto escalão. Eu sou apenas um recrutado, recebo ordens e eu sou um deles também, assim como você. E aí o Alan ainda pergunta: de onde vocês são? Qual é o planeta que vocês residem? E aí o elemento X, eu lembro hoje, ele, como se fosse hoje, ele disse: olha, atualmente estamos direcionando todas as nossas atenções para o sistema da Via Láctea, onde estamos mapeando e fazendo resgate de nossos povos, que inclusive você é um fugitivo. Cara, só de começar a lembrar as coisas já começa a dificultar o processo. Em específico, ele não disse da onde eles vinham, de que planeta. E aí o Alan, inconformado, ele disse: eu quero conversar com o superior, com o seu superior. E aí o elemento X, um tom bem sarcástico, disse: quem você pensa que é? Ele que conversa com você. E você não conversa com ele. Você é um fugitivo. Aí o Alan pergunta: mas vocês querem o meu bem ou o meu mal? O elemento X, ele diz: nenhum dos dois. Apenas é a cobrança de uma dívida que você tem conosco. Eu acredito que aí o Alan ele já estava entendendo mais ou menos as coisas que estavam acontecendo. E aí ele tenta fazer um acordo com o elemento X. E aí o elemento X responde: acordo? Nós não fazemos acordo com fugitivos. O mais interessante é que nós conseguimos te localizar. Para você ter uma ideia, já estamos viajando inúmeras estrelas e galáxias. Visitamos planetas que vocês nem sabem que existem. Até por uma manifestação sua, conseguimos te localizar. Inclusive, além de você, nós conseguimos localizar outros também. E aí uma das indagações que o Alan faz para o elemento X, se ele tinha alguma patente, se ele era alguma pessoa importante. Aí o elemento X diz: sim, você era de uma patente alta. E nós simplesmente não passamos de réis seres manipulados e seguimos ordens de seres elevados, assim como você. Aí o Alan ainda. Acho que o Alan começou a cair na real. Acredito que algumas coisas começou a vir na mente dele. Porque ele meio que ele. Só fazendo um parêntese, eu acredito que nesse momento o Alan, ele meio que ele começa a enxergar as coisas. E aí ele meio que ele entra no jogo e começa a conversar, como se fosse realmente de fato de uma pessoa de alta patente com outras pessoas. Aí ele falou assim, o Alan ainda fala: mas o que eu fiz para prejudicar vocês? O elemento X diz: a nós? Não, nada. Prejudicar aos outros. Nós apenas recebíamos as suas ordens e as executávamos. E aí o Alan pergunta ainda: ordens? Mas quais eram essas ordens? E aí vem a coisa que realmente me deixou muito magoado: invasão, destruição e morte. Aí o Alan ainda tentando, depois dessa. Eu acredito que tenha sido. Acho que o ápice do diálogo foi esse, cara. Esse foi Uhum. o momento, acho que foi pesado demais. Aí o Alan ainda pergunta: se eu era militar, eu deveria fazer isto e havia superiores acima de mim? O elemento X dizia que sim, existia patentes superiores, porém num formato de conselho. E que essa característica desse, vamos dizer assim, desse grupo, como se fosse um grupo paramilitar. Era como se fosse um grupo especializado em expansão de energia e Sim. domínio, como se
não importava aonde, mas eles queriam de fato dominar planetas e implantar os próprios sistemas deles. E era uma coisa muito, muito como se fosse um motivo de glória, de honra, que quanto mais planetas dominados, mais energia, mais poder. Não importava o sim, planeta, eles queriam acessar, queriam invadir esse planeta. Nesse momento, deu para perceber que a semelhança, a sintonia entre o que o Alan era naquele período, parece que estava fazendo sincronismo com o que estava sendo exposto ali. O Alan ainda fala para eles: ora, se eu fui um comandante, um general, e se eu fui chefe de vocês, será que eu não poderia ajudar vocês de alguma forma agora? Aí eu lembro que o elemento X realmente ele diz que as suas ordens hoje já não valem mais nada, pois você não passa de um fugitivo. A única redenção que você tem é que você se converta novamente à nossa causa, porém será tratado como um fugitivo. Não se esqueça da carga que você carrega, de quem você foi e do que você fez. Já é sabido por muitos, pois assim como uma centena de seres estão sendo vigiados e desligados, como também monitorados. E o seu pedido de socorro para nós não passa de um murmúrio, pois lembre-se daqueles que lhe pediram um dia socorro. Você não os deu ajuda, lhe negou socorro, e hoje nós fazemos a mesma coisa. Simplesmente estamos aqui para executar a ordem. Eu me senti muito envergonhado nesse momento. E aí, mesmo assim, ele tenta replicar e falar: olha, entendam, hoje eu sou outra pessoa, não mais aquele. E aí o elemento X, num tom sarcástico, diz: quem disse isso para você? Neste seu planeta há muitos de nossos, que também podemos ter muitos escravos. O que você tem a fazer é se redimir e voltar a ser quem você era. Hoje não há nada que você possa fazer para te livrar, pois você já está chipado, você já está rastreado, você já é marcado e você já está condenado. Não estamos aqui para lhe fazer nenhum mal, simplesmente te acompanhar, te rastrear e observar a sua vida, pois esta é a nossa ordem. Cara, foi difícil, viu, meu? sim. A energia é muito densa, a energia é muito, muito, muito ruim, sabe? Por mais que eles ali não queriam fazer nada, me prejudicar de alguma forma, mas você entrar em sincronismo com determinadas energias te deixa muito, muito abalado. O diálogo entre O Alan Alan e e o elemento X. terminou? Sim, terminou. Foi porque, na verdade, o Alan ainda tentou de alguma forma tentar persuadir eles, né? Mas eles são Uhum. personagens, são consciências certas, cientes de si mesmo, sabe? Então, assim, por mais Sim, que o Alan falasse, nada ia mudar. Eles já vieram nada já ia com, mudar. eles já vieram já com uma programação, entendeu? Então, assim, eu Sim, acredito que nesse tipo de processo não tinha muito o que a gente fazer, porque já fugia da nossa alçada, já fugia de uma alçada energética, meio que você acaba se deparando com critérios karmáticos, né? fica além da nossa ajuda, né? Não Exatamente. tem como. Mas assim, como ainda teve, né, aquele contato após terminar a sessão que os seres, depois que eles falaram que eles tinham para falar, eles saíram, né? E aí teve um outro episódio de outros seres que vieram e teve a dificuldade de se gravar, né, que esse episódio que a gente vai deixar para o final. Faz a parte 2 e aí continua com aqueles, né, outros seres que vieram dar um apoio, né? Certo. E aí e você vai e relata o que aconteceu durante a gente tentar se, né, se reunir para gravar. Perfeito. Mas isso, assim, as nossas experiências, né? Mas no meu ver, e acredito no seu e de quem já é desperto, mexe com a espiritualidade, vê que tem muito que a gente não sabe, né? Não entende. É Exato. além da compreensão do cérebro humano. E se você pensa, assim, se você busca o despertar da consciência,
você tem que se livrar disso aí, você tem que se abrir, porque as coisas que vêm nesses acessos, esses seres de outros planetas, né, que vêm fazer contato, às vezes vêm para conversar, enfim, é diferente, vem com características diferentes, então assim, é infinito, né? O Exato. universo é infinito, né? Uhum. Então não dá para mensurar, né? A gente só agradece a espiritualidade, a mentoria por, né, nos proporcionar esses momentos e agora nesse novo projeto registrar que as pessoas possam ouvir, né? E saber mais um pouco do que acontece lá fora, né, que os olhos físicos não conseguem enxergar. Para mim, a gente encerra por aqui e se você quiser dizer mais algumas palavras. É só agradecer o pessoal aí que está acompanhando a gente, que está dando esse voto de confiança para a gente. Agradecer a espiritualidade mesmo. Isso mesmo. Então fiquem ligados que vai vir a parte 2, tem mais contatos desse mesmo acesso. Exato. E teve uma experiência interessante que Rodrigo vai compartilhar com vocês. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigado a Até a todos. próxima. Gratidão a todos.